Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos e Direito. Eu sou o Júlio Cera Santiago, estou aqui com o meu queridíssimo amigo Rogério Davi. Como é que você está, Rogério? Grande Júlio, olá a todos, bem-vindos. E também hoje a gente trouxe um convidado especial, que é o meu grande amigo, também procurador da Fazenda, Daniel Alves. Como é que você está, Daniel? Tô ótimo, muito obrigado. Obrigado, Júlio, pelo convite, Rogério. Pô, Daniel, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso episódio, né? Muito legal. É um prazer estar com vocês aqui. E o Daniel é um dos primeiros, né? A gente está começando esse episódio aqui, até para... A gente está sempre reforçando isso, né? Nossa cobaia aqui. Nossa cobaia aqui, o Daniel Alves. E a gente está... Prazer. A gente até falar com quem está nos assistindo para seguir nossas redes sociais, curtir aqui nosso canal no YouTube, divulgar o nosso projeto aqui, que a ideia aqui, né, Rogério, é a gente conversar o direito tributário de forma mais democrática possível, de forma mais aberta, sem ideologia, sem aquela agressividade onde praticamente, pelo menos na minha história aí como tributarista, procurador, existia entre fazenda e contribuinte. O que a gente quer evitar é justamente isso. A gente quer debater ideias, né? O Rogério é advogado, né, Rogério? Sou advogado tributário. Estou em minoria hoje, é verdade, mas não tem problema, na companhia de grandes amigos aqui. E, na verdade, o que a gente gostaria, nosso sonho, né, Júlia, é que as pessoas que vierem ouvir esse podcast, eles saiam com alguma informação que eles não tinham antes de estar aqui, né? Seja pelo debate, seja até já conhecia mais pessoas de uma forma diferente, né? Então, a gente quer agradecer que hoje a gente vai falar sobre... processo administrativo fiscal, não é isso, Daniel? E ainda mais com um especialista no tema, né, Daniel? Você está escrevendo sobre isso. Vamos processo administrativo fiscal, né? Fala um pouco sobre o que você está fazendo aí na sua... Você está escrevendo sobre esse tema na tese de doutorado. Então, estou aí escrevendo minha tese no doutorado da UERJ e é justamente sobre isso. Assim, o fato de a gente estar aqui conversando já é objeto da minha tese. Porque o processo administrativo fiscal, ele é hoje um espaço, e eu aponto isso na minha tese, ele é um espaço onde não tem diálogo. Na verdade, acaba sendo um reflexo da sociedade mesmo, a falta de diálogo, né? Você acabou de dizer sobre os advogados públicos e privados, os contribuintes contra o fisco, é como se tivesse... todos numa ilha, sabe aquelas ilhas de desenho animado, pequenininhas com coqueiro? É como se tivesse cada um numa ilha para discutir e todo mundo vira e fala para o mar, né? Ninguém se entende. Então, a minha tese, ela busca apontar essa falta de diálogo, mesmo até no momento em que o fisco está fazendo a sua fiscalização, a sua investigação. Então, é nesse momento que, às vezes, falta ali uma troca de ideias, porque depois que o fisco forma a sua pretensão ali na fiscalização, eventualmente esse debate, por mais que tenha um contraditório durante o contencioso, esse debate vai se seguir aí, ambos vão defender intransigentemente os seus pontos de vista, a pretensão já está formada, então assim, a gente já formou o litígio, ainda que em sede administrativa. Deixa eu tirar só por uma dúvida que eu fiquei, então o processo administrativo fiscal, que a gente pode chamar de PAF, né? Chama de PAF, dentro da sua tese, digamos assim, precedente à construção do crédito tributário e também ao longo do contencioso, né? Isso. Isso me faz lembrar, eu lembro uma vez um amigo, né, um advogado, até de escritório grande, né, desses escritórios mais multinacionais, ele dizia isso para mim uma vez. Cara, Júlio, não adianta, a gente não consegue conversar com o fiscal. Né? Não teria esse... eu quero resolver, eu não quero entrar num contencioso tributário administrativo, eu quero resolver isso antes. E às vezes a gente não consegue conversar com o fiscal. Até na sua atuação, né, como procuradora da Fazenda Nacional, tu percebe isso no teu dia a dia, de que existe uma distância entre o fiscal e o contribuinte que quer ser... de repente resolver um problema. Quer ser ouvido. Ele só vai ser ouvido quando começar o contencioso. Né? Exatamente. É uma intimação, te intimei, agora resolve aí, senão vai ser autuado. Sem dúvida. É uma das maiores reclamações, assim. E até para estudar, eu participo, né, de fóruns ali discutindo sobre planejamento tributário, que é um tema absolutamente complexo. Então, assim, a maior queixa, uma das grandes queixas é isso. Olha, o cara vem, faz a fiscalização e não é bem isso e fala que não tem fundamento aquele planejamento e autua, né? São autuações. Então, assim, existe um fosso, né? Existe um fosso entre o que o contribuinte enxerga como planejamento,
uma linha entre o que a lei diz que é possível e o que não é possível, e do outro lado o fisco, vendo ali talvez uma excessiva liberdade, quer dizer, visões antagônicas, e começa a fazer o papel que ele acha que tem que fazer dentro de um sistema que é o processo administrativo fiscal, que não permite diálogo. Né? A gente está falando do processo administrativo fiscal, a gente está falando de um processo regulamentado por o Decreto-Lei 70.235, que é de 1970, da década de 70. Então, assim, depois que veio a Constituição, a gente vê o documento, né? A gente vê um documento que garante direitos fundamentais, mas a gente não sente isso na prática. Pouco mudou com o advento da Constituição em sede de ampliação do diálogo democrático. Mas por que tu acha que é isso? Por que tu acha que... Tu acha que só por ser uma norma antiga não se atualizou, ou você acha que também é uma questão de cultura, né? Na verdade, às vezes eu penso assim, por exemplo, o fiscal... Lá, o CTN prevê uma responsabilidade pessoal do fiscal lá que não deixa de constituir o crédito tributário. Atividade vinculada. Vinculada, né? Então, se o cara não constituir, ele você responde aí. Funcionalmente. Por muito tempo a Procuradoria, o Daniel também acompanhou essa mudança, né? Que quando a gente entrou e logo depois de ver essa flexibilização, o procurador recorria porque tinha medo de deixar de recorrer. Hoje, na Procuradoria, já tem uma flexibilidade muito maior. Não? Perfeito. Você tem uma instrução, é menos litigiosidade, é menos conflito. Mas o procurador pode ou vem de cima para baixo? Vem uma portaria lá do... Não, por exemplo, em questões processuais, ele decide ali, muitas vezes, né, se vai recorrer ou não, questão de estratégia, tem vários fundamentos, mas existe uma portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, né, é público isso, não é nenhum segredo isso, autorizando o procurador em várias matérias e também em várias... interpretações pacíficas do STF, por exemplo. Antigamente ele recorria mesmo nas pacíficas, com medo de ser responsabilizado. Você não acha às vezes que o fiscal, na hora que ele vai autuar, ele não tem esse medo de ser responsabilizado se ele não autuar, e aí começa o litígio mesmo e não tem diálogo. Não vai ter diálogo, porque eu já autuei e dali o diálogo vai ser em conflito. Eu tô falando isso porque eu lembro uma vez no meu mestrado, cara, que eu falei isso... Eu queria mostrar que o lançamento tributário era o início de um diálogo. Eu lembro que na época um dos professores não gostou, um professor famoso. Fala o nome. Que eu não vou dizer o nome. X, né? Dr. X. Dr. X, youtuber também. E ele não gostou disso, tem nada a ver com isso, que é o que a lei diz e o que a lei diz. Então, assim, na verdade, era de repente, você aprofundando a sua tese, com certeza você vai chegar no que eu cheguei lá muito melhor do que eu, porque eu parei de estudar esse tema. Mas aparece que dentro da estrutura do contencioso tributário, o diálogo só começa quando o fiscal autua. Não tem um diálogo antes. Ou aquelas intimações para responder, diz aí se você tem de onde vem a origem desse dinheiro. Se não disser autuado e começa a briga. Você acha que... Mandado de procedimento fiscal, né? Como é que você vê a situação o diálogo tem que começar com uma briga? Então, aí a gente tem que contextualizar, né? Por quê? A realidade... Vamos lá, o Decreto-Lei é de 1970. A realidade era muito simples, né? O fiscal chega e verifica o fato, verifica a norma e faz o lançamento. Até aí, nenhum problema. A gente está dentro de um campo de simplicidade, de vinculação da lei, eu aplico a lei ao caso concreto. Só que a gente está vivendo um período de revolução tecnológica, a realidade está cada dia mais e mais complexa, os fatos são ambivalentes, né? Às vezes a lei não consegue comportar soluções para todos os casos. E, ao mesmo tempo, a vida negocial, os atos negociais, comerciais, são igualmente complexos. Então, assim, dentro da margem que a lei oferece, que é uma margem reduzida pelo significado das palavras, a lei não consegue, é como se fosse um mapa, né? Quando eu faço um mapa, eu dou uma diretriz, eu não consigo repetir a realidade no mapa, até porque, se eu repito, eu tenho uma outra realidade. Então, eu preciso ser simples. Só que a realidade começa a ficar tão complexa que a própria fiscalização
começa a ter dificuldade na aplicação da lei para os casos mais complexos. Que casos são esses? E aí, dentro do objeto da minha pesquisa, planejamentos tributários considerados abusivos. Né? Porque isso se configura em expedientes que às vezes não ficam tão claros. Tem os casos mais clássicos de fraude, simulação. Tem os casos em que a lei prevê determinada coisa e eu vou lá na margem da lei. Né? É o que chamam de franja marginal. Então eu vou ali até quando eu estou agindo dentro do que a lei me diz e até quando eu estou cometendo abuso. Isso é muito complexo para deixar só na mão da fiscalização. E aí, contextualizando, hoje a gente vive num mundo de litígio. Litígios tributários, segundo pesquisas, até uma pesquisa recente da Ernst Young, contabilizaram uma média de contencioso tributário em mais de 18 anos e meio, quase 19. De duração do processo? De duração do processo. Duração irrazoável do processo. Administrativo e judicial. Quer dizer, alguma coisa está errada aí. Então, ou eu aperfeiçoo esse administrativo, ou então não está servindo de nada, porque eu pego, faço todo o administrativo, porque a Constituição garante o contraditório e ampla defesa. Ok, então a gente prolonga esse administrativo. Só que eu chego no judicial e repito tudo. Então, falta o quê? Falta uma justiça especializada, né? Ou a justiça, o Poder Judiciário, eventualmente criar varas especializadas. Então a gente intensifica a discussão judicial, ou eu construo um tribunal administrativo altamente especializado e a gente concentra essa discussão no administrativo e deixa o judicial, eventualmente, para o controle de legalidade mais amplo, normativo. Então, assim, é uma proposta, e para isso, essa discussão aqui na origem, é minha tese, tá? Essa discussão aqui na origem, de tudo, ela precisa estar mais rica. E para que serve o diálogo e a dialética? Não é só para resolver o problema. Na origem é na construção do crédito ou já é no auto de infração que o sujeito... Já na fiscalização. Por que não dialogar? Mas para você tem diferença, que eu acho que o Celso Antônio Bandeira de Mello, se eu não me engano, ele classifica uma diferença entre processo e procedimento. Digamos assim, procedimento inquisitório, não está aberto ao contraditório. Então, procedimento de constituição de crédito tributário, não é processo de constituição. Aí, depois que o crédito está constituído, se o contribuinte não parcelar ou não pagar e fizer a impugnação, entra no processo. Tem relevância ou é só um tecnicismo de procedimento e processo, é a mesma coisa ou não? Perfeito. Essa é a leitura da doutrina. Tá? Essa é a leitura da doutrina. O dever de investigar é contraposto ao contribuinte um dever de colaborar. De forma passiva. Ele não pode... Perdão. Não, é exatamente esse raciocínio. É inquisitivo ali, né? É inquisitivo. Não tem um a diálogo. fase é justamente essa, é inquisitivo. E qual é a proposta? Vamos ampliar pelo diálogo. Porque se você só dialoga quando a pretensão está formada, você restringe contraditório. É uma tese. Né? Vamos ampliar isso. Vamos, por que não? Às vezes, dentro desses fóruns que eu estava assistindo, eu vi muitas queixas, assim, de, mas às vezes você não sabe nem pelo que você está sendo autuado. Né? Então, você tem uma série de questões formais. Então, por que não botar um... Eu já acho aqueles... Quando eu trabalhava muito em execução fiscal, hoje eu atuo mais em defesa, eu achava aqueles autos de infrações muito complexos, né? Assim, para um leigo entender. Ou é complexo ou é vazio. Muito especialista para entender. Às vezes é vazio, vem descrição do fato, deixou de pagar o tributo. É capitulação, um monte de capitulação ali para você enxergar aquilo tudo junto. Tanto que quando a gente faz impugnação, o princípio que a gente mais suscita é motivação, né? Não está motivado alto, né? Porque o cara joga um monte de legislação ali. É que você não milita num contencioso estadual ou mesmo municipal. Nossa. Porra. Aí é federal você está nas nuvens. O federal outro departamento. É menor, né? Menor em termos por de exemplo, estrutura. Uma história que recentemente, né, no escritório chegou lá uma dívida ativa, né? Que estava até já em protesto, aquela coisa toda. E a gente lá tentando destrinchar, né? Que era um IRPJ não pago de 2016. Aí a gente chegou à conclusão que, digamos assim, um número fictício, né? Que ela declarou na FD 555 mil e pagou 55 mil. O valor é idêntico, assim. O que acontece é que na hora que o sujeito for transmitir a FD,
ele certamente digitou um 5 a mais, né? Aí aumentou, o sistema cruzou, você informou 555 mil, pagou 55. Ele constituiu a diferença. Não teve inquisitório, não teve nenhuma fase para você dialogar. Não, peraí, eu tenho como demonstrar aqui. Realmente eu não faturei 555 mil, eu faturei 55 mil. Não era bem faturamento, era apuração do lucro. Mas o fato é o seguinte: hoje, dentro da Procuradoria, faço até um elogio aqui da Fazenda Nacional, tem um espaço lá que você pode pedir revisão da dívida ativa. E ele abre um canal de comunicação com a Secretaria para validar se aquilo o contribuinte, né, tem ou não tem fundamento. Então, tipo assim, é uma inovação do Regularize, né? Eu acho que está nessa linha que você está vendo, Daniel, já é uma, digamos assim, uma democratização. Sim, com certeza. A instituição, especificamente a Procuradoria, para além da desistência ou não de recursos, a posição institucional dela, assim, eu sou suspeito, nós somos suspeitos para falar, mas a posição institucional da Procuradoria da Fazenda Nacional, ela, assim, ela se modernizou muito. Ela está muito mais inclinada à redução de litígios. Tá? Vamos litigar pelo que importa. Né? Vamos abandonar esses processos que só tumultuam ali e que não têm um benefício efetivo, proporcional, em relação ao custo que é aquilo. Então, assim... Eu acho que uma execução fiscal, quando eu vi esse estudo tempos atrás, uma execução fiscal custa por erário coisa de 25 ou 26 mil reais. Cada execução fiscal. Cada execução fiscal. É por aí. Por aí. Que era até o limite para arquivar o processo, né? Abaixo de 20 mil. Agora, esse limite, na verdade, não está arquivando abaixo de 20 mil. Agora, arquiva sem baixa, abaixo de 1 milhão. 1 milhão. Mas para poder cobrar administrativamente, justamente para não onerar o judiciário, que eu acho que já não tem mais condição de julgar tanta execução fiscal, tanto conflito tributário. Então, eu acho que às vezes esse modelo também está... O modelo de resolução de conflito tributário está equivocado, ou teria que... Não é equivocado, precisa ser modernizado. Eu lembro uma vez, em 2012, acho que no mestrado eu estava escrevendo um artigo, não sei se eu cheguei a te mandar esse artigo, que era para falar sobre o processo administrativo fiscal. E o Ulloa Canto, agora eu acho que é o Ulloa Canto, ele tinha uma proposta de processo administrativo que ele era reduzido no âmbito administrativo e já passava logo para o judicial. Aí eu não lembro o que eu escrevi ali, eu tentei revisitar esse artigo, mas que era para tentar alterar a estrutura do próprio contencioso tributário de modo geral, administrativo judicial. Porque justamente o que você falou, às vezes existe a discussão administrativa e se repete tudo no judicial, igualzinho. Aí demora o quê? 20 anos. O judicial não está restrito só ao controle da legalidade, ele pode analisar o mérito também. Aí fica aquele negócio assim, inafastabilidade do controle judicial, o contribuinte pode ir ao judiciário. Eu acho que deveria ter uma escolha. Não, se você quer escolher debater administrativamente, eu acho que o contencioso judicial... A decisão terminativa? Tinha que ser reduzido. Por exemplo, assim, vamos supor, ficou 10 anos debatendo lá no administrativo, discutindo, né, entrou com todos os recursos. Quando vai para o judicial, eu acho que tinha que pular de novo essa etapa, já vai direto para um desembargador decidir, de repente um TRF. O Daniel deve estar vendo isso lá no direito comparado. Acho que na França é assim, né? Em alguns países tem isso. Não, especificamente é terminativo. Tipo, o administrativo julga definitivamente. Não, parece que a terceira instância, o administrativo já é judicial. Tipo assim, quando você vai num recurso... Eu acho que nesse trabalho do Ulloa Canto ele fala alguma coisa disso também. Mas a França é um contencioso específico. É como se fosse um tribunal administrativo ali e que o judiciário não intervém. Na Itália, especificamente, em relação a planejamentos tributários, que é o objeto aqui da minha tese, existe já a proposta de transação. Então, assim, por exemplo, você fez o seu planejamento tributário e o fisco autua. Fala, não, isso aqui está errado. Né? Por quê? Porque você que dispõe livremente do teu negócio. Então, vem o fisco e te autua. Não, isso aqui está errado. Mas, nessa fase, você paga o tributo devido por esse planejamento errado que você declarou, mas sem multa. Ou uma multa de 20%. Então não quero. Eu quero recorrer, porque eu não acredito na sua fala. Então ele apresenta um recurso administrativo. E aí lá na frente, tudo bem, você tem mais uma oportunidade antes de judicializar, uma redução de multa menor, mas ainda com uma redução de multa. Então, assim, cada vez que você... quanto antes você renuncia ao litígio, se você concorda com as razões ali do fisco, menor a penalidade. Então, assim, conforme você vai avançando, então a transação judicial já vai ter uma redução de multa menor. Então, assim, favorecer
o consenso, né? A composição do litígio. Quanto menos litígio, melhor. Você quer litigar? Então, assim, litiga pelo que é importante. Se você for litigar por tudo, de repente, o teu prejuízo pode ser maior. E para o fisco também, né? Que paga honorários, assim, não importa para o fisco vai ficar uma litigando. cara, né? Porque, assim, na verdade, quanto mais você usar a estrutura administrativa e a judicial por mais tempo, isso tudo vai ficando muito caro, né? Você vai usando recursos e insumos, né? Para usar, a gente estava discutindo sobre insumo no carro, né? Mas, na verdade, você vai usando mais recursos do Estado e isso custa dinheiro para o contribuinte de modo geral, né? Não é só para quem está litigando. Para todo mundo. Para todo mundo, né? Você onera o orçamento, no caso que a gente falou de federal, mas imagina um município que não tem tanta estrutura, né? A gente tem mais de 5 mil municípios. Mais de 5 para o advogado, eu acho que pode ser difícil, né? Ainda mais você, Rogério, que atua aí no país todo, né? Vai ser difícil. Não, tem uma opinião muito clara. Eu acho que não deveria. O Brasil precisa de desmunicipalizar, né? E acho que entendo que os municípios nem deveriam ser considerados unidades federadas. Se a gente vai falar sobre. Pronto. Não é. Não, vamos falar. Tu vai ser cancelado. Sim, eu sei. Mas não existe no planeta, né? Acho que a única Constituição que elegeu o município ente federado foi a Constituição brasileira, né? E a gente sabe os motivos. Mas a gente é muito grande, né, também, né? Mas poderia ser província, unidade administrativa. Pô, não é por causa... sair numa Bahia, que é um estado grandão, né? Cara, mas você tem um município que tem, sei lá, 5 mil habitantes, não tem superávit, né? Ele não consegue arrecadar o suficiente, mas ele tem que ter o Código Tributário Municipal dele, ele tem que ter uma estrutura arrecadatória que às vezes é mais caro do que a própria arrecadação, sabe? Aí é muita estrutura para pouca. Poderia ser perfeitamente unidade administrativa, mas isso é para outro episódio, que a gente for discutir federalismo fiscal, né? Pode ser. Tem outras medidas também. Porque às vezes a gente quer corrigir o problema, mas o problema está na base. Né? Cria um outro. Tipo assim, o problema não é, no caso dos municípios de 5, 10 mil habitantes, o problema não é o contencioso administrativo. O problema é que você nem deveria ter autonomia, cara. Você não deveria ser uma unidade federada. Você deveria seguir ali uma legislação. Isso é estudado na Constituição de 88, né, que teve uma disparada. O Brasil tinha 3 mil municípios até 88, 3 mil e pouquinho. De repente, em 1992, já tinha mais de 5 mil. Foi uma febre de municipalização. Aí correram a emenda constitucional número 3, né, foi lá fechar a torneira para criar uma dificuldade ali e tal. Mas nisso criou por causa da questão dos repasses, né? Tem município que realmente não justificaria existir, mas criou ali toda a estrutura de legislativo, né? Toda a estrutura do executivo. Repete o modelo federal repetido no estado e nos municípios, né? Pois é, aí realmente é uma estrutura, acaba sendo uma estrutura cara, né? Muito cara, e naturalmente o pessoal fica procurando um serviço, né? E começa a discutir, por exemplo, onde tem que recolher o ISS, né? Cara, tá na lei complementar, que é no domicílio do prestador de serviço, né? Mas aí pega os municípios lá do interior do Maranhão, e eu tenho casos assim no escritório, lá no interior do Maranhão, os caras cobram crédito ali no base do tomador, né? Aí, cara, olha só, porque o município, sei lá, tem 5 mil habitantes, o cara tem que arrumar alguma coisa para fazer, mas não tem o menor cabimento esse Código Tributário Municipal dele. Onde existe esse Código Tributário Municipal não seguiu a lei complementar, enfim, aí você vai lá, questiona, provoca o judiciário, aquela coisa toda, né? É isso. Deixa eu fazer uma pergunta, Daniel, assim, que você está falando de democracia e processo administrativo fiscal. E aí você falou do diálogo, né, da questão do diálogo. Mas você, da tua tese, ou independente da sua tese, até da sua opinião, como é que fica a democracia dentro de um processo administrativo fiscal, onde, em tese, existe uma presunção de que aqueles atos que foram praticados são válidos? Por que eu estou perguntando isso? Uma presunção de legitimidade, né, dentro da teoria ainda de ato administrativo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que houve uma mudança praticamente assim de 180 graus na forma que se julga no CARF, só por conta do voto de qualidade. Se antes eram teses que eram perdidas, né, agora essas teses estão sendo vitoriosas, só porque mudou o voto de qualidade, onde praticamente, grosso modo, assim, até para quem está nos assistindo entender, o empate, alguém da Fazenda decidia, e essa decisão era sempre favorável ao fisco, à Fazenda. Eu até entendo isso, eu até tenho uma posição sobre isso, né? Eu até entendo que deveria ser assim, mas eu queria ouvir a tua opinião se isso tem a ver com democracia, né? Ou se você tocou isso na sua tese, de como se julga por dentro do processo administrativo fiscal, porque no processo administrativo fiscal a gente não está igualzinho ao judiciário, onde você tem um juiz independente, você tem um desembargador independente, onde
desembargador que entra pelo quinto é desembargador, ele não é advogado, né? Enquanto você tem no CARF, você tem o representante dos contribuintes e os representantes da fazenda, então... Que permanecem vinculados, né? E o representante do contribuinte muitas vezes é um advogado, e lógico... Que vai estar vinculado, embora formalmente às vezes não está vinculado a um escritório, mas às vezes materialmente, né, vai sair dali para um escritório, um grande escritório e tudo mais. Então... Você tocou nesse ponto, até você tem alguma opinião sobre isso, dessa questão democrática de como se julga num contencioso administrativo fiscal? Como se julga... Deixa eu só ver se eu entendi a tua pergunta. Assim, se essa inversão do voto de qualidade poderia afetar a democracia no sentido da legitimidade dos atos administrativos. Alguma coisa assim. Entendi. Entendeu? Vamos lá. A minha tese também pressupõe algumas coisas, né? Assim, eu dei o início ali de uma proposta, de uma ideia, de uma concepção mais democrática do princípio do contraditório. O processo administrativo fiscal, eu considero que merece também um tribunal um corpo de julgadores mais de carreira, menos atrelados a interesses antagônicos. Então, assim, um corpo eminentemente técnico. Não a delegacia de julgamento, né? Seria a partir Não. Seria um tribunal administrativo, de preferência não vinculado ao Ministério da Fazenda. Pode ser uma autarquia, com órgãos de carreira, uma justiça especializada, efetivamente, ainda que administrativa. Tipo como se fosse uma agência reguladora, mais independente. Porque, assim... Hoje, o que se discute, né? Qual é a natureza jurídica ali do processo administrativo fiscal? Na verdade, o fisco está constituindo o próprio crédito e ele mesmo julga e assim, é isso. Seria autotutela, né? Exatamente. Então, assim, você não... É isso mesmo, tá na lei, é o que a lei manda. A minha leitura é mais constitucional, né? A gente tem que mudar alguma coisa. Esse esquema, como ele está posto hoje, ele não está funcionando. Ele só... traz atraso, dificuldade na resolução das matérias, inclusive o próprio judiciário tem dificuldade de enfrentar alguns temas tributários, essa é a queixa, né? Uma queixa generalizada, mas assim, a proposta é essa. O voto de qualidade está dentro desse contexto, né? Essa antagonização. Então, assim, a proposta é mais diálogo, dentro de um contexto mais técnico, com mais participação do contribuinte. Você falou na presunção de legitimidade, né? A presunção, aí eu vou partir aqui de um autor, Damian Guedes. Então ele escreveu sobre o autoritarismo no processo administrativo. E aí ele faz uma leitura muito bacana, assim, gostei desse livro, vou cobrar aí. Esse livro foi que o nosso amigo indicado pelo Aragão. Foi da base. Autoritarismo no processo, no CARF. Não, no CARF não. No processo administrativo. Não é nem fiscal, ele é administrativista. Nosso amigo. Aí eu que estou puxando a leitura, até porque não tem como falar de PAF sem entrar em direito administrativo. E aí ele faz uma leitura histórica também. Né? Porque a gente vem de um período recente de ditadura militar. A gente vem de medidas autoritárias, verticais. Então, com o advento da Constituição, muito se falou sobre a democratização do processo, mas pouco se fez. Por quê? A gente manteve estruturalmente no país, não é nem jurídico, tá? Estruturalmente, as mesmas elites, a mesma estrutura social, ela foi mantida. O mesmo judiciário, inclusive na ADI número 2, né, relatada pelo ministro Paulo Brossard, ele negou que fosse possível uma análise da constitucionalidade das leis anteriores, 88. Então, a Constituição nova, você não submete ao controle de constitucionalidade. Ou você revoga, ou não. Ou ela foi recepcionada. Então, assim, o que você trouxe? Uma carta nova, né, falando sobre democratização. Daqui a pouquinho. Pode falar. Só que a estrutura foi a mesma. Né? As presunções, a estrutura administrativa, que antes era utilizada, e aí serve para o planejamento tributário, era utilizada sobre um contexto de proteger, talvez,
o administrado ali dos abusos de um governo autoritário. Mas a estrutura em si não se alterou. Então hoje, se eu tenho um processo administrativo fiscal deficitário, e aí eu ainda boto uma presunção de legitimidade, pô, isso funciona, mas não casa. Na verdade, porque assim, se eu tenho um processo administrativo que eu consegui ventilar, eu consegui dar pluralidade de ideias ali, e eu cheguei a um resultado final técnico, por um corpo técnico, então, é justo que eu bote uma presunção de legitimidade. Mas se isso não aconteceu, eu enfraqueço as presunções, que aí as presunções elas acabam ficando um pouco mais arbitrárias. Eu penso assim, que por exemplo, num esquema onde o CAF, vamos pensar no CAF porque a nível federal, se a gente for falar de cada município, não existe, né? Onde você tem metade para um lado e metade para o outro, qualquer causa muito complexa vai ter divisão de visões de mundo. O fiscal tem uma visão de mundo, né? O fiscal tem uma visão de mundo que o contribuinte, o advogado do contribuinte tem outra visão de mundo, né? Até aqui, nós dois aqui, Subprocurador da Fazenda, você é advogado, a gente tem visões de mundo bem diferentes. Às vezes a gente até bem ouvido aqui no carro quando a gente está falando de insumo, a gente discordava ali das concepções. Isso então, para mim é uma grande barreira nessa sua tese aí, Daniel. Como que você vai conseguir harmonizar esses interesses que são, por natureza, antagônicos? Então, aí foi o que ele falou. Teria que ter um juiz imparcial. Um juiz administrativo imparcial. Teria que mudar a estrutura. Porque a forma como você coloca hoje são interesses antagônicos. Então, assim, não existe uma intenção de composição. Existe uma intenção de ganhar. Existe uma intenção de fazer prevalecer a sua posição. Tanto que uma problemática do voto de qualidade hoje, que está sendo arguída a inconstitucionalidade ali por questões... Né, até... Acho que vai decidir, né? O STF vai decidir. Não sei daqui a uns 6 meses, né? 7 meses. Foi por causa na pauta, né? Foi contrabando legislativo? Eu não sei se... Contrabando legislativo, parece que o processo legislativo também teve uma emenda aglutinativa que inseriu o artigo 19. Nem estava previsto naquele debate, né? Mas aí eu ouvi um argumento assim, mas está no tema geral. Pô, não está no tema geral. A gente não lembra qual era o tema da lei. E não foi votado. Não foi votado. Né? Eu sei que tem alguma polêmica, eu vi um artigo sobre isso no Jota, sobre contrabando legislativo nesse tema, mas agora eu não lembro qual era o tema da lei. Mas eu acho que a lei falava de transação. Nesse tema do voto de qualidade? Eu acho que a lei era sobre transação. Era aquela MP. Não sei se foi MP. A lei era sobre transação e aí... acho que era sobre transação. E aí no final jogaram lá o voto de qualidade, para mudar... Pô, você joga um artigo lá para mudar toda a estrutura de como se julga no processo administrativo sem debate, cara. Porque aí tem até notícia de jornal, acho que no Estadão tem uma matéria sobre isso, onde parece que o deputado que escolheu, que conseguiu isso, ele é muito influente em questões de refis, em parcelamentos e tudo mais, empresa. Aí eu teria que confirmar, mas quando eu escrevi um artigo desse no Jota sobre contrabando legislativo, nesse caso, mas eu acho que era isso, a transação tributária, a norma era sobre transação e jogaram lá um artigo, acho que o artigo 25, no finalzinho da lei, ou 27, no finalzinho da lei, tem lá um artigo. Mas agora, como se dissesse o seguinte, o empate agora é do contribuinte. Que sempre foi o inverso, o empate... começou... O empate era o voto de qualidade. O presidente lá, não sei, que pelo regimento que era da Fazenda, ele decidiria, lógico, numa causa complexa, cara, onde o fiscal não tem autonomia como um juiz tem. Imagina um auditor fiscal que é alçado a conselheiro do CAF, isso é uma questão política interna, de repente ele vai julgar contra um rombo bilionário contra a Fazenda e quebrar lá o cofre federal. Se ele fizer isso, quando ele sair de lá, ele vai para onde? Né? Se ele não tem uma autonomia, lógico, o servidor tem na mobilidade, mas... Não, voto de qualidade vai ser sempre para a Fazenda, não tem? E aí começou a questionar aquela questão do indúbio pró-réu, né? E no caso ali, o réu é o contribuinte, né? Acho que foi por aí que surgiu a doutrina e que virou uma questão de legislação, mas também só para defender aqui os meus amigos que são advogados tributaristas, né? O protesto CDA também foi um contrabando legislativo vergonhoso, escandaloso. E o ministro Roberto Barroso já reconheceu, o Supremo julgou que realmente foi contrabando legislativo, mas modulou. Porque tinham 3 mil leis que tinham contrabando legislativo para trás. Aí, no caso do protesto da CDA, que era um projeto, era uma conversão de medida provisória que tratava do setor elétrico. Aí no dia 31 de dezembro o pessoal acordou, de repente fizeram lá uma emenda lá e inseriram o protesto de CDA. Aí, o que é isso, gente? Aí, né, não sei qual foi a entidade, foi a CNI. Aí, tipo assim, aí o Supremo falou, olha, legal, é constitucional,
por essa questão do devido processo legislativo, né? Violação do devido processo legislativo, mas vamos modular, porque tem muita questão se não modular, e modulou, então passou. Quero ver, porque depois disso vieram vários contrabandos legislativos, não parou, o Congresso não para de fazer contrabando o tempo todo. Esse é o problema do Congresso, né? E aí fala que o Supremo está invadindo na competência, mas não é, o Supremo não age ex officio, alguém chegou lá, ó, pessoal, né? Bateu na porta ali, né? E realmente, então, é tipo assim, mais um caso agora que a gente vai ter que ver, né? Se realmente vai ser analisado por esse viés, do devido processo legal legislativo que foi vilipendiado. Que aí fica muito na forma, né? Você vai voltar um tributário que era antigamente, que toda lei agora vai ser discutido forma e não conteúdo. Porque você vai discutir forma. Se o processo legislativo foi respeitado, pouco importa o conteúdo de quem julga, de como se julga. Não vai. Essa lei vai ter que ser... E eu não sei se você sabe, Daniel, mas aqui no Rio de Janeiro, no contencioso administrativo de CMS, tributos estaduais, quando você chega até o Conselho dos Contribuintes, que é um órgão paritário também, se você não conseguir confirmar assim, a sua tese favorável ao contribuinte, tem um quórum, acho que são 2... Eu sei que se de 16 componentes da Câmara, você tem que ter 13 votos favoráveis, né? Se for menos do que isso, aí está sujeito ainda a um recurso hierárquico ao secretário de Fazenda. Então, tipo assim, é um processo administrativo realmente que não tem eficácia nenhuma, porque no final das contas mesmo que você ganhe em primeira instância, no Rio tem muita discussão sobre o início do prazo prescricional para constituir crédito tributário, né? Você começa do fato gerador, do primeiro dia do exercício seguinte, que poderia ser constituído. E normalmente as votos da Fazenda ignoram o presidente do STJ, que fala que quando você informou para o fisco aquela confissão de dívida, né, você declarou ali na DIEF e tudo, então o prazo a ser contado é a entrega da DIEF, naturalmente, não do primeiro dia do exercício seguinte. Né? Lá eles não aplicam esse entendimento. Né? Mas mesmo assim, quando você consegue, depois de muito esforço, né, se não passar por esse quórum apertado, vai para o secretário estadual de Fazenda revisar a decisão que viola o princípio, inclusive, da colegialidade. Você tem uma decisão monocrática que revisa uma decisão colegiada. Né? Então, tipo assim, essa sua tese tem campo para, digamos assim, alastrar em várias outras esferas. A gente pensa muito no contexto federal, CARF, Conselho Superior de Recursos Federais, ou CSRF, né? Mas, na verdade, se você for pegar o contencioso, o TIT lá em São Paulo, também Santa Catarina, tem muita coisa assim que precisa realmente democratizar. Porque eu acho um absurdo você ter uma previsão de que um julgamento monocrático vai revisar um julgamento colegiado. Viola o princípio democrático, por definição, né? Então tem muita coisa aí que realmente sua tese faz muito sentido. E necessariamente vai ser judicializado. Como é que você vai aceitar uma decisão que você ganhou e foi submetida a um recurso hierárquico e é reformada eventualmente? Entendeu? Assim, então existe todo um fluxo de judicialização. E a questão do autoritarismo, muito do contrabando legislativo é feito quando se vota por MP. Conversão de MP Então, assim, o inchaço do executivo também é um traço de autoritarismo, aqui citando o Damian Guedes, porque você centraliza demais. A gente ainda tem uma visão mais paternalista, né? Menos dividida ali entre o legislativo. Quer dizer, claro que a gente tem questões políticas, tem todo um... Mas assim, a gente respira esse ambiente de paternalismo ali do executivo, de inchaço. Então, você vê, em vez desse processo ser decidido de uma forma mais técnica, em todas as searas, ele é concentrado nos interesses do executivo. Então, você espera aquilo acabar para judicializar. É assim, é a cultura do litígio, não tem jeito. Então a gente precisa, e essa tese, quando eu falo isso, para não parecer utópico, é uma mudança, mais uma mudança de mentalidade, de como enxergar. Né? A gente tem uma pluralidade de interesses. Para resolver esse antagonismo, qual é o nosso referencial comum? É a Constituição. É a Constituição que cada um faz a sua leitura da Constituição, especialmente no direito tributário e planejamento. Cada um, olha, eu olho para a Constituição e falo, a Constituição tributária é absolutamente fechada. Ela privilegia a legalidade. A segurança jurídica é um sobreprincípio máximo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma leitura da Constituição sob a minha perspectiva. Cada um de nós tem um modo de ser no mundo, né? Cada um faz uma leitura, e isso é absolutamente natural. Mas a Constituição é plural. Então, você tem que fazer uma leitura baseada na Constituição. Né? E a Constituição comporta interpretações distintas. Vamos compor isso. Mas eu vou precisar de um julgador técnico, um julgador isolado
desse fluxo de interesses, que é como existe hoje. O indicado do contribuinte, o indicado do fisco, contraposição de interesses, os julgamentos são ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. E o questionamento da norma? Porque eu entendo que grande parte dos problemas que chegam no CARF, se os juízes, os julgadores administrativos pudessem analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, de repente teria resolvido o problema, né? E eles não podem, porque é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, somente o Poder Judiciário tem essa competência, e o próprio Executivo, né, seria uma coisa meio estranha. Como é que você enfrenta isso aí no seu pensamento? Eu acredito que isso esteja relacionado à centralização do Executivo. O CARF está submetido ao Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, né? Então, se a gente, né? Pois é, se eu deixo ele como um órgão técnico e dou mais liberdade para ele decidir de forma até mais aprofundada, né? Porque muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes a gente pega casos assim, mais superficiais. Olha, esse planejamento aqui não tem propósito negocial. O que é propósito negocial? É um conceito indeterminado. Vamos aprofundar o exame disso aqui? Vamos ver onde é que a norma... Por exemplo, vou dar um exemplo, nada melhor do que o exemplo para a gente conseguir entender. Incorporação às avessas, que aí é um caso clássico de planejamento tributário, né? O incorporador, ele não pode compensar os prejuízos da incorporada. Né? Então, o que se fazia? A incorporada passou a sociedade que estava dando prejuízo passou a incorporar a lucrativa. Ou seja, eu estou fazendo um caminho que não era exatamente o que a literalidade da lei me dava. Eu posso fazer isso ou não posso? Né? Vamos extrair da lei. Ah, mas é capacidade contributiva. Não, capacidade contributiva não te dá esse valor todo para você desconsiderar. Ou a gente regulariza o que é propósito negocial, e é um conceito indeterminado, é muito difícil, mas também a gente pode extrair. Existe uma teleologia aí, da norma que fala que você não pode... se aproveitar dos prejuízos fiscais da incorporada. Então, assim, é uma decisão que deveria ser uma decisão profunda, técnica, teleológica da lei, e que aí você conseguiria estipular um entendimento. Né? Isso vai orientar, esse entendimento vai orientar também a fiscalização, depois que você consolidar um entendimento para um sentido ou para o outro. Porque se a lei é insuficiente, se a gente chegar a uma conclusão de que a lei é insuficiente para regrar aquele fato ali, aquele planejamento, e existe um buraco, então se altera a lei. Mas a gente não consegue alterar todas as leis, não é verdade? Então é uma zona cinzenta. É uma zona que a gente precisa de um corpo mais técnico e a gente precisa discutir a fundo. Precisa ter legitimidade. O que é democracia? Né? Citando aqui o Norberto Bobbio, assim, é a capacidade de você... são as decisões tomadas com legitimidade. Né? Decisões tomadas pelo grupo para o grupo. Elas podem até ser tomadas por indivíduos, mas é para o grupo, é através de um procedimento legítimo. Então é isso que falta, na minha concepção. Mas aí a legitimidade do julgamento, então, viria por uma estrutura praticamente estatal, porque não estatal no sentido que é hoje, mas no sentido que é o judiciário. Tipo, vamos fazer concurso público para julgadores administrativos, vamos dar autonomia, independência e bons salários. Acho que a tese é por aí, né? A tese do Daniel. Porque aí você traz... por aí. Você vai mudar, vai trazer essa ideia de contribuintes e como eu posso dizer, fazenda, em tese, dialogando dentro da estrutura que é hoje, não funcionaria. Talvez, assim, mas eu pensando aqui com o que você falou, com o que o Rogério falou, e aí refletindo aqui alto, talvez eu até mudaria minha forma de pensar. O Júlio é filósofo, você sabe que ele estudou filosofia. Cara, eu levei Paulo uma prova lá para a magistratura, eu acho, né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em filosofia para responder. Eu falei, caraca, velho, o cara fez uma pós em filosofia. Chegou a hora da filosofia. Não, na verdade, eu não ia filosofar, não, cara. Ia ser uma questão bem prática mesmo, bem de praticidade mesmo. Tipo assim, talvez... Porque, claro, cara, acabar com a estrutura que tem hoje é politicamente muito difícil. E talvez, quando encerrasse o processo administrativo fiscal, né, e empatasse, né, empatou, se acaba com voto de qualidade, eu acho que de repente... Indúbio pro réu. Não, depende. Não, indúbio pro contribuinte não tem sentido, cara. Não tem como isso existir, cara. Porque então você teria que mudar toda a teoria, né, de presunção de legitimidade dos atos administrativos, né, e autotutela. Então, dois fundamentos que estão dentro do processo administrativo fiscal teriam que ser extirpados da teoria, que é
autotutela e presunção de legitimidade, porque eu acho que não é injusto, do ponto de vista da justiça mesmo, o presidente lá vinculado à Fazenda dizer, não, eu vou votar com a Fazenda, então o voto de qualidade, o voto de desempate vai para a Fazenda. Por quê? Por conta da autotutela e presunção. Como a causa é muito complexa, né? Quando isso acontece, porque a causa é muito complexa, ágil, alguma questão de ágil muito complexa, vamos deixar o judiciário julgar, porque o judiciário é independente, o judiciário tem autonomia. Então, talvez, uma estrutura onde eu mantenha o que já existe, retiro o voto de qualidade e retiro essa ideia de indúbio pro fisco e indúbio pro contribuinte, essa ideia que, a meu ver, é muito trazida do direito penal, equivocadamente do direito tributário, aí você traz tipicidade, você traz vários conceitos de direito penal que não cabem no direito tributário. Então, na minha opinião, você mantém a estrutura que está, mas cria um órgão colegiado posterior, com autonomia, com todas as independências que a magistratura tem, e não precisa ser o judiciário, pode ser um órgão dentro da estrutura do executivo, mas com mais independência. O Ministério Público hoje, que alguns dizem que é o quarto poder, em tese ele estaria dentro da estrutura do executivo. Não, prefiro que a OAB seja... Não estou falando que o Ministério Público vai fazer. Eu estou zoando, gente. Não, eu estou dando um exemplo de como que, se a gente tem lá... mão do Estado, vai ter influência. A não ser que esse sujeito seja, digamos assim, tenha uma autonomia funcional e possa... Sim, igualzinho o juiz, um concursado e tal, mas é um outro órgão. Um órgão tribunal administrativo muito especializado, onde eles só vão julgar os casos de empate. Só os casos de empate. Então, é transferir, aí eu estou pensando aqui com vocês, né? Que eu não escrevi nada sobre isso, eu não lembro o que eu escrevi no meu artigo de 2012. Cheguei a te mandar esse artigo, né? Um artigo que eu falo de concomitância do processo administrativo e judicial. Mas eu não escrevi isso lá, estou pensando aqui com vocês. Tipo, criar uma estrutura que só vai julgar desempate. Mas uma estrutura autônoma, com autonomia, autônoma em relação ao Executivo Federal, autônoma em relação ao Judiciário, mas aí ela vai julgar com definitividade. Então aqui, vamos pensar aqui alto aqui, até para ficar registrado aqui meu pensamento. Acabou o processo administrativo fiscal, vou fazer melhor, hein, para dizer que, mas aí o contribuinte, e é da afastabilidade do Poder Judiciário. O contribuinte escolhe se ele quer continuar na estrutura e ir para este órgão ou ir para o Judiciário. Então ele escolhe. Então, melhor ainda, não é fazendo o que está escolhendo, você está escolhendo. Mas não dá, para o contribuinte onerar demasiadamente a estrutura. E depois dizer que, vamos repetir tudo que a gente falou. Não sei, vamos pensar. Então, a gente cria uma estrutura para julgar só desempate. E ele pode escolher. Porque o que eu escuto, às vezes, do advogado, e o Rogério pode até me dizer, pode dizer isso melhor do que eu, é que no âmbito administrativo, é um julgamento muito mais técnico que no âmbito judicial. Muito melhor. Que os juízes... Como eles têm o próprio concurso do juiz de ingresso envolve muitas matérias, né? Eu estou falando de âmbito federal, e a ponto que a própria remoção interna deles lá acaba que, às vezes, o juiz que está julgando no contencioso tributário não é um especialista em direito tributário, mas neste tribunal que vai julgar só desempate, vai ser um especialista, o concurso vai ser para direito tributário, contabilidade, economia, então ele só vai julgar desempate. Acaba com o problema do voto de qualidade e do indúbio pro réu, indúbio pro contribuinte. Tipo assim, chegou lá no CSF, no Conselho Superior, né? Ou até acaba com esse Conselho Superior. Vai para o contribuinte, então. É empate, em caso de empate. Onde o diálogo não é possível, e um diálogo construído a partir do auto de infração... Mas não tem empate. O empate é só no Conselho Superior. É isso, né? É só no Conselho Superior. É só no Conselho Superior. Então aí você teria que fazer um órgão... Aí o Conselho de Contribuinte, que é a segunda instância, você teria que permitir o empate, que hoje lá é ímpar, né? Os jogadores, então não vai ter... Não tem empate. Aí no Conselho Superior que tem que ser paritário, metade para um lado, metade para o outro. Porque sempre tem divergência, você acaba sempre chegando lá, porque o pessoal recorre até lá. Mas então, no caso de empate, aí esse órgão independente, autônomo, fora da estrutura do Poder Executivo Federal, fora da estrutura que eu digo, é fora da estrutura do CARF, né? Ele julga o empate. Porque o Ministério Público é o que hoje? O Ministério Público, se você for perceber, em tese, quando eu estudei isso, ele está dentro da estrutura do Executivo, embora ele tenha uma autonomia e se institula como quarto poder, mas não é, né? Se a gente for lá a teoria lá dos poderes independentes, você tem lá o Poder Executivo, o Poder Legislativo
e o Poder Judiciário. Você não tem um poder Ministério Público. Então ele estaria dentro do executivo. Mas ele tem autonomia e independência para agir. Mas eu não sei, tem dotação orçamentária própria mesmo? Tem, mas... Então... eu nunca entendo. Mas assim, inventaram esse negócio, então para dar um quarto poder. Ele independência, né? Porque se tem que fiscalizar o executivo, vai na raiz, peraí, eu preciso ter os recursos ali, deixa eu mesmo administrar meu percentual da receita líquida aqui, acho que aí deve ser por aí. Né? Que é o que está caminhando também a administração tributária, né? Lá quando a emenda... Agora não lembro qual foi a emenda que mudou o artigo 37, dando vinculação de receitas para a administração tributária, que acho que, salvo engano, é uma das hipóteses de poder vincular a receita dos impostos para a administração tributária. Então, você está, financeiramente, você tem possibilidade na Constituição de dar uma autonomia financeira para a administração tributária como um todo, que como eu posso dizer... As finanças de qualquer estado é uma coisa muito importante. Você não tem como... Você destrói países se não houver recursos financeiros, né? Como aconteceu já aí. Qualquer crise econômica que acontece, país sem dinheiro quebra. Mas, só tirar uma dúvida aqui, Daniel. Então, para você, o processo administrativo fiscal... assim, democrático, ele é mais voltado para essas questões de planejamento tributário, ou você entende que em qualquer outro tipo de contencioso administrativo, ou até mesmo antes do contencioso, que a sua defesa é essa, né? Olha só, antes de constituir o crédito, abre o diálogo, não fica só no modelo inquisitivo, né? Porque, por exemplo, no aduaneiro, cara, ainda mais aduaneiro tem coisa que é instância única, perdimento de bens, cara, é terrível, cara. Porque o aduaneiro, às vezes, é bobeira. Agora mesmo, enfim, eu tenho um caso que eu estou atendendo que foi um vacilo realmente ali, que o sujeito importou vários equipamentos, sabe? Mas ele importou para poder validar ainda aqui no Brasil, não é uma linha que existe no Brasil. E aí você vai destruir, né? Você vai comprar o equipamento, você vai destruir, vai jogar ele fora, vai levar para o Inmetro para fazer um monte de teste, depois aquilo não tem valor de mercado. Claro que o valor que você declara é bem abaixo do valor de mercado, né? Porque é um produto que vai ser destruído, né? Mas realmente ele foi mal orientado, bicho. Pô, pegaram aqui, quando o fiscal olhou ali, mas isso aqui portaram outro dia aí, o preço está superfaturado. Não está superfaturado, cara. Não tem, e até eu não consegui explicar. A gente não conseguiu explicar porque é inquisitório. Não conseguimos explicar. Se a gente conseguisse, olha só, não, isso aqui vai ser destinado. Tem aqui, ó, contrato com o laboratório, o contrato com a marca, né? São produtos de linha branca, né? Não adiantou, tivemos que depositar uma quantia enorme, fazer depósito judicial para conseguir tirar a mercadoria que estava retida para poder constituir crédito tributário. Na aduana, nossa, seria maravilhoso se a gente conseguisse chegar lá. E piorou por causa da pandemia, se eu não tenho mais acesso físico. Antigamente eu cheguei a despachar algumas vezes, né? Hoje em dia não, é por dossiê eletrônico. Aí que perde completamente você chegar... Cara, isso aqui realmente o produto é outro preço, que é método da transação. Você não pode afastar um método aqui do preço de transação, né? O preço da valoração aduaneira, em função de que teve um caso que você viu, que também é um produto linha branca, que teve outro preço, porque aqui vai ser jogado no lixo, aqui não vai ser revendido, né? Mas realmente foi digamos assim, um vacilo mesmo ali de quem estava atendendo ele na época, não ter esclarecido isso, sabe? Às vezes até uns embargos de declaração, né? Pô, não tem, para a própria cara. Autoridade. Não tem. Quer dizer, é um diálogo. Na aduana... Eu abro para a mesma autoridade e falo, olha... Não tem mais. A gente está partindo do pressuposto que ninguém é autossuficiente, assim, eu consigo prever todas as... Eu sou infalível, né? Então, acontece um negócio desse, assim, você abre olha, mas isso aqui, você não se atentou para isso, ou esse vício, ou essa coisa. É uma espécie de diálogo, né? Eu acho que ainda tem um pouco do medo do fiscal de ser mais flexível com os contribuintes, né, da interpretação. Até pelo que eu falei lá da responsabilidade do fiscal. Mas você acha que mudando isso, né, essa responsabilidade do fiscal, de dar mais respaldo para ele poder decidir também, né? Porque eu vejo muito advogado, e doutrinadores também falando, né, que o fiscal não tem que decidir nada, não tem que interpretar, ele tem que aplicar a lei quase que... Não é discricionária a atividade dele, é vinculada. Era quase tipo assim... Mas não CTN, atividade vinculada. Não, uma atividade vinculada não quer dizer que você tem que ser um robô na hora de qualificar os fatos. Né? Você está olhando ali, isso mesmo que você está falando. Não, esse diálogo, você chegou lá no fiscal, mas isso aqui é para isso, é para aquilo, conversa e tal, resolve. Eu acho que eu conseguiria resolver se eu falasse, mas não conseguia. Então, mas o que eu às vezes eu acho também? Vocês acham que se desse um pouco mais de liberdade de interpretação para o aplicador da norma, o fiscal lá na ponta, e de repente tivesse esses órgãos decisórios, eu não sei como é que é nos órgãos decisórios, se eles são filmados, eles não são filmados, né? Como é o STF. Os órgãos decisórios administrativos. Eu acho que tinha que ser filmado para saber o que se debate ali,
Né? Você não acha, não, que deveria ser mais público essas decisões que são... Não, Porque tem a veja, questão são do públicas, sigilo. né? Você pode ir lá, salvo engano, até a Receita Federal tentou, aí a OAB entrou com uma ação para permitir de novo quando mudar- julgamento secreto, da delegacia de julgamento. Da né? lista de jogador, lembra? Lembra? Julgamento secreto, achei Não, mal é barato. porque, acho que, salvo engano, agora não sei se foi a FCJ, disse que o advogado tinha direito à audiência, né? De sustentar, fazer a sustentação oral nas delegacias. E na delegacia não tinha mais como fazer E, isso. as delegacias não têm espaço para fazer a sustentação oral, né? Assim, não é igual um tribunal que o cara pode... Às vezes os caras decidem até virtualmente ali, né? Não tem uma... E aí, agora eu não sei como é que tá isso. Realmente, a gente teria que ver com algum auditor fiscal ou nas normas, eu não lembro como é que tá isso. Mas eu acho que quanto mais publicidade se der às decisões tributárias, é melhor, cara. Porque a gente vai ter mais dados para decidir e, de repente, o próprio fiscal vai ter mais dados para não ficar com medo de como se decide. Às vezes eu acho que há medo. Como havia na Procuradoria, colegas com medo e recorriam e contestavam tudo, e hoje isso diminuiu bastante. Esse medo também deve existir do fiscal que vai na empresa atuar, claro. né? Não tá sendo com medo até de receber um suborno, com medo de alguma coisa. Não, eu veja bem, na prática, o que a gente ouve falar, assim, o adágio popular, né, para quem milita, assim, olha, o não tá sempre pronto para conseguir o sim é que são elas, né? Então, tipo assim, você chegar lá e falar, olha, eu tô fazendo minha operação desse jeito aqui, dá para seguir? Primeiro que o órgão fazendário não é órgão de consulta, ele não fica dando consultoria para o contribuinte saber o que deveria ou o que não deveria fazer. Isso é clássico, Sim. até em solução de consulta, né? É. Vira e mexe, vem uma resposta lá que é ineficaz, porque, né, e tal. E segundo Que deveria ser melhor Eu explorado. também, eu acho que deveria tirar dúvida mesmo. Como... Não, mas não é assim, né? É um diálogo. É um diálogo. Não é, Daniel? Tá É. dentro do seu raciocínio aí. Tá dentro do raciocínio, é um diálogo. Uhum. Eu acho que é necessário. São todas as medidas que você puder compor e evitar litígio. Por exemplo, esse exemplo que você deu, você faz um embargo de declaração. Mas eu vou tirar aqui o poder da autoridade de jeito nenhum. E não é isso que eu prego. Eu acho que a fase é inquisitiva, porque a administração está investigando e está fiscalizando. É o dever da administração fazer isso. Mas quando você abre diálogo, que é a capacidade de ouvir e consignar, eventualmente, o raciocínio, até o auto de infração fica melhor elaborado. Porque ele pode até considerar já no auto, falar, olha, eu ouvi verdade, o que você falou, mas eu vou negar porque isso não faz sentido, ou eu vou negar por causa disso e disso. Por quê? O novo Código de Processo Civil, quando ele fala de provas, assim, ele fala que você pode produzir todas as provas necessárias para provar o que você está falando. E as provas, eventualmente, não são só para o juiz de primeira instância. As provas são para todo mundo. São para os julgadores, inclusive. Então, é direito seu, não só... você precisa produzir provas. Enquanto você dialoga, ainda que você não componha o litígio, você abriu o leque de razões. Né? Você está botando uma coisa mais plural, daí mais democrática. Então, você está fortalecendo aquela autuação. Ou não. Eu posso chegar a um entendimento que não. Mas mesmo com a manutenção, mesmo com o exercício do poder de fiscalização, aquela coisa vai subir e vai andar mais democrática, mais atenta ao contraditório. Acho que a ideia geral é essa, assim. É a coisa da consulta. Por que não dialogar? Porque com o lançamento por homologação, o contribuinte ele se depara às vezes com um fato novo. Você está sozinho ali. Você está sozinho para fazer o teu planejamento, né, para tomar uma atitude. É você que está organizando, o fisco só homologa. Então, assim, esse é um momento importante também de segurança jurídica. O fisco pode encarar isso, quando ele achar que esse planejamento está errado, por exemplo, ele pode encarar isso como, olha, está errado, mas você paga uma multa bem reduzida. Ou até não paga multa. Porque aí, uma outra coisa... dentro dessa democratização, a formação de precedente, para você não deixar a coisa muito isolada. Você precisa, a ideia de precedentes, e aí precedentes em sede administrativa, você dá um tom de isonomia, né? Você vai cristalizando aquilo, você orienta a própria fiscalização. Quando os órgãos superiores administrativos já decidiram, já debateram, né? Já abriram ali um campo para debate e firmaram entendimento em relação àquela matéria. Então é mais fácil, é mais isonômico, dá mais segurança na aplicação da lei tributária. Para todo mundo. O contribuinte que já vai saber qual é o posicionamento.
tributo e do fiscal também, que vai saber como que ele tem que atuar naquela situação, né? O Brasil está cada vez mais filiando ao common law, né? Enfim. Então, as instruções normativas normalmente... é por aí. Elas tentam, as instruções normativas da Receita, pelo menos, elas tentam, assim, pelo menos a última que eu vi sobre insumos, elas tentam incorporar esses precedentes, né? Elas tentam. Igual como a lei também faz, às vezes. A lei muda e incorpora precedentes dentro dela. A lei do mandato de segurança incorporou várias súmulas do STF sobre o tema. Talvez essa questão do precedente ser mais transparente, de repente, ser mais um código, não sei se codificação seria a palavra certa, mas eu acho que quanto mais dados a pessoa tem para decidir, mais a questão do conformismo, de se conformar, melhora. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é cada vez mais produzir mais dados. Lógico que dentro da estrutura de como se julga, precisa modernizar. Modernizar para isso que você falou, para o diálogo. Principalmente em problemas complexos. Né? Sair da questão inquisitorial e ir para um diálogo. Eu acho que na questão do complexo... Mas antes da construção do CRES, pelo que eu entendi, né? O diálogo ele tem que ser irradiado, né? A centralidade dos direitos fundamentais ali, elas proporcionam isso. Porque o diálogo vai começar antes. Vamos supor, surgiu um fato. O contribuinte, se ele não tem certeza de como esse fato vai ser tributado, ele tem que ter a possibilidade de conversar com quem tributa. E não ter que procurar um advogado ou um contador. Lógico, eu não estou querendo tirar o trabalho de vocês, não, dos advogados. Já ia falar, peraí, Júlio. Eu não quero tirar o trabalho de consultoria de vocês, não. Mas ele tem que ter a possibilidade de conversar com alguém. Peraí, aconteceu isso, como é que eu faço? E não ser multado por isso, né? Não funciona assim. Não funciona assim, né? Hoje não funciona assim. Não funciona assim. Mas aí você fica, né? Você vai levar o litígio até o final, porque você acredita na tua tese. Não tem nenhum referencial. Então você vai levar isso para o judiciário. Você vai levar. E também o agente ali, o fiscal de rendas, ele não tem, digamos assim, autonomia para dispensar o pagamento de tributo. Não tem, você teria que mudar um arranjo. Eventualmente um precedente sobre o tema já poderia lhe dar essa autonomia que ele precisa, mais segurança. Fala, não, ok, isso aqui já foi decidido, vinculante. Por exemplo, isso acontece quando tem soluções de consulta, né? Que aí por exemplo, já é mais velho. Às vezes nem isso. Às vezes nem com isso. Já é mais velho que andar para frente. Se extrai da Constituição, todo doutrinador praticamente fala isso, pelo menos a corrente majoritária, de que o depósito de incidência do ICMS é a compra e venda, né? É troca de titularidade, né? Inclusive, isso foi o principal ratio decidente lá do Supremo quando analisou a tributação do software, né? Licenciamento só não está transferindo titularidade. A titularidade continua do dono. E mercadoria, a mesma coisa. Mercadoria, se você sai de um estabelecimento para outro, os estados entendem que isso é fato gerador. O STJ tem súmula. Esse ano o Supremo julgou, que já sabia que o STJ já tinha dito há muito tempo, mas você chega hoje para qualquer fiscal de renda de qualquer estado, cara, olha só, eu tenho uma filial aqui no município, preciso transferir meu estoque para uma filial no outro município, ele vai falar que você tem que arrecadar, cara. Às vezes eu ouvi agora, recentemente, lá no Maranhão, uma empresa que teve que entrar com mandado de segurança preventivo porque ela ia tirar uma máquina dela do estoque do Maranhão e levar para o Goiás. E que o Estado ia querer arrecadar ICMS sobre isso. Não tem compra e venda, não tem. Então, tipo assim, é muito difícil, é uma mudança muito grande de cultura, você dotar, porque o auditor, ele sabe, cara, realmente isso aqui não é compra e venda. Você está tirando da filial A à filial B. Isso é antieconômico, inclusive, isso até atrapalha o desenvolvimento de uma série de situações, mas é muito difícil para ele, não tem essa cultura, Daniel. Não, com certeza. Eu falo isso como acadêmico, né? Para quem estiver nos assistindo. Não como procurador. Eu falo isso com o Rogério também. Não sou procurador da Fazenda aqui, não. A gente está discutindo as teorias, né? Esse é o papel da academia. Né? A academia ela tenta trazer para a sociedade soluções para problemas que existem. Né? Então aqui a minha proposta é identificar um problema que existe e tentar propor. Não é nada de outro mundo, mas assim, é um olhar mais constitucional. Na verdade, eu não estou nem como acadêmico aqui, eu estou como cidadão. Cidadão não... então eu acho que... Ô, Júlio, você não está na Procuradoria, mas a Procuradoria está sempre em você. Com certeza, né? Mas é a minha visão de mundo, né? Porque meu direito tributário praticamente foi construído dentro da Procuradoria nessa visão de mundo que eu já cedi muito, na visão de mundo onde, cara, é como se o contribuinte quisesse sempre dar... Eu não concordo com isso hoje, mas uns 10, 15 anos atrás eu achava isso, né? Porque eu trabalhava com muita execução fiscal de empresa que fazia fraude. Então, na minha visão de mundo,
O seu universo é aquilo, né, cara? O universo... Todo empresário queria, na minha visão de mundo antiga, todo empresário queria cometer uma fraude para pagar menos imposto. E na verdade não é isso. A gente já conversou sobre isso um outro dia, né? Num outro episódio a gente conversou sobre isso, sobre que existem pessoas que orientam a não pagar tributo mesmo, né? Existem advogados que orientam o seu cliente a não pagar tributo e esperar o próximo parcelamento, e existem outros advogados que orientam, não, vamos fazer o certo aqui, o compliance, né? Questão de governança corporativa, para que a empresa possa ser bem vista no mercado. De repente, uma empresa que abre suas ações, né? Bota lá um IPO, coloca suas ações no mercado de bolsa de valores, né? E tudo mais. Então ela tem que estar certinha, ela não pode ser vista como uma sonegação fiscal. Até mesmo, às vezes, esse mundo que está surgindo de pessoas de internet, muito influenciadores, estão ganhando muito dinheiro, às vezes ele não quer ser visto para o mundo como um sonegador fiscal, porque isso afeta a imagem dele. Então, tudo isso, enquanto você tem de um lado pessoas que orientam a forma justa de ser, né? Inclusive olhando a tributação como justa, tem outro lado pessoas que orientam ainda para essa visão de que o tributo é roubo, de que não tem que pagar imposto, vamos esperar mais um pouquinho que vai vir um parcelamento. Mas são a cultura de não pagamento. A greve do tributo é roubo, é um pensamento anárquico, é outra concepção. Teria até curiosidade para entender a raiz desse pensamento, mas não é o papo agora. Eu refletir sobre isso, eu nem acho que seja, cara. Tem anarquia, né, de alguns, mas eu acho que é praticamente um símbolo do tipo assim, pô, já estou pagando tributo demais, eu queria que diminuísse o tributo. Eu não sei. Tu não vê... Eu nunca parei para pensar. Eu tô tentando entender. Por que o pessoal fala isso, né? Tem uma galera anárquica mesmo, fala que o mercado resolve tudo. Anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, que o mercado resolve tudo. Né? Resolve todas as situações, o mercado é justo, aí vem dentro daquela ideia de mão livre do mercado, de Adam Smith, né? De que a gente não precisa intervir. E tem uma outra galera que sabe que tem que pagar imposto, mas que vê o tributo é roubo, não como roubo mesmo, o Estado ameaçando, mas como assim, cara, tô pagando tanto tributo, vamos rever isso aí. Mas ela não entende que, na verdade, às vezes é um problema de equalização de quem paga o quê. Não é que a carga tributária é alta. É que tem gente que não está pagando e acaba sobrando para quem paga. Normalmente, o cara que recebe seus rendimentos retido na fonte. Esse cara não tem por onde fugir, né? O servidor público, a classe média assalariada. Então, às vezes, essa percepção de tributo é roubo, utilizando isso como um símbolo, na verdade, vem dessa, tô pagando imposto demais, eu queria pagar um pouco menos. Tem problemas correlatos, que quando a zona cinzenta é muito grande, né? Eu não faço planejamento. Voltando aqui para o planejamento, eu não faço aquele planejamento, mas o meu concorrente faz. Então, quer dizer, eu tenho dúvidas sobre esse planejamento, mas meu concorrente está fazendo, eu não vou fazer. Então, assim, tudo bem fazer? Tudo bem? Tem outras implicações, né? E fora a implicação financeira, esse sentimento de rejeição ao tributo, também está ligado a um pouco do chamado retorno, né? A impressão ali, como é que esse tributo é gasto, né? Também tem isso. O Ives Gandra, que é mais libertário, assim, é mais na linha do Nozick, aí ele fala, é melhor esse dinheiro no meu bolso do que na mão do governo. Quer dizer, já é uma teoria um pouco mais radical, é uma concepção diferente. Do tributo, uma rejeição completa. A gente já até conversou sobre isso também em outra oportunidade. Agora, só um ponto que eu queria ter perguntado para o Daniel, porque essa questão do voto de qualidade, voltando sobre isso, né? A gente sabe que a Fazenda, quando ela perde, né, no contencioso administrativo, ela não pode apresentar ação judicial, né? Já o contribuinte poderia, se o resultado for até parcialmente, né, não precisa nem ser totalmente procedente, ele pode questionar ainda, etc. E tal. E agora parece que a Fazenda está entendendo, peraí, a partir do momento que o voto de qualidade, né, parou de ser tendencioso sempre para o fisco, eu vou ter que ter o direito de questionar, sobretudo, às vezes, até a legalidade, né, daquela questão ali. Mas você está vendo isso, Daniel, esse movimento que os procuradores vão ter mais trabalho a partir de agora? Na verdade, não parece ser antigo da Procuradoria, que ficou em desuso, porque o STJ já tinha dito, né? Eu acho que o STF e o STJ que não poderia, que o próprio fisco já decidiu, não tinha interesse. Mas agora mudou. Agora mudou. Né? Agora você tem um interesse que você tem um empate ali de 5-5, né? Ninguém ganhou nada, então são questões que estão completamente abertas. Existe aí uma insegurança jurídica,
né? Porque você não tem nenhuma decisão fechada e você também não tem um desfecho. Né? O que acontece ainda? Como foram ajuizadas ações de inconstitucionalidade, a matéria não está decidida. Os fiscais continuam autuando, porque, olha, isso aí vai mudar lá na frente. Eu não vou deixar de atuar com o que foi decidido numa decisão de 5-5 que pode mudar. Então, assim, a coisa é uma insegurança jurídica tremenda, porque os fiscais vão continuar autuando. Se existe a possibilidade de reverter aquele entendimento, se não tem segurança jurídica no julgamento administrativo, então, assim, a coisa não assenta. Né? Essa seria uma solução para os precedentes. Você assentar os temas. Chegamos a um ponto final. Eu acho que esse voto de qualidade, essa inversão do voto de qualidade vai fazer com que a autotutela, e até para fundamentar a Procuradoria poder ir ao Judiciário, você postergou a autotutela para frente. Você botou ela para frente. Porque se a autotutela estava dentro do processo administrativo fiscal, ela vai ser ampliada para dentro do Judiciário. Então você pode mas porque o Judiciário já é um outro poder, né? Já não seria mais uma autotutela. Mas na verdade a Procuradoria faria essa Olha, a Procuradoria vai ter que entrar com a ação agora. Não seria autotutela, seria tutela, mas ela está se protegendo, na verdade, de uma decisão que não foi decidida por ela. Aí alguém vai dizer, mas é o órgão. Cara, a gente sabe que na prática não é o órgão que está decidindo. Não é quando você tem, de um lado, 5 contribuintes, do outro lado, 5 auditores decidindo e dá empate, e você diz que agora o empate é dos contribuintes, você não dá para te dizer que houve autotutela, que o órgão decidiu a autotutela, se acabou com a autotutela. Né? Porque antes, se 5-5, o fiscal lá, o presidente diz não, é do contribuinte, é autotutela. Porque o Estado está dizendo não, é do contribuinte. 6 votos para o contribuinte, 6 votos dados por fiscais. Mas agora quando você inverte tudo isso, aí você matou a autotutela. Então, é por isso que eu falei, a autotutela vai para outro espaço de decisão. Porque eu preciso me tutelar, não fui tutelado enquanto Estado fiscal. Uma crise de identidade, uma reflexão, né? Eu estou refletindo, né? A gente está num bagulho que a gente não sabe onde a gente está, cara. Mas eu acho que a Procuradoria vai começar a distribuir as ações. Com certeza vai, cara, em algum momento. É uma crise de identidade do tribunal, né? Afinal, ele é um tribunal de autotutela, administrativo ou não? Então, se não é, por que a gente não amplia, não melhora isso, né? Assim, na minha visão, esse quórum é muito... só acirra as disputas, assim. A gente não chega a um entendimento ótimo, até sobre um entendimento constitucional, porque são visões. E também, na minha opinião, a sociedade ela fica um pouco ressabiada. Ainda mais quando criaram o bônus de produtividade, né? Eu sei que a Procuradoria não recebe isso, né? Mas os auditores recebem sobre a percentual de multa que são arrecadadas. Mas isso vingou ou caiu? Tipo assim... Caiu, né? Não, tá rolando. Tá rolando. O Fundart é usado para isso. Que existe um fundo já de atividade de fiscalização. Mas eu acho que tipo assim, eu não sei se já teve ali realmente pecúnia, mas passou na legislação. Mas eu acho que hoje em dia não tem mais não. Passou. Então, tipo assim, tanto que muitos contribuintes começaram a entrar, perdeu ali a questão da imparcialidade, né? Porque afinal de contas você tem interesse ali naturalmente, né? Eu se sou julgador e sei que um pedaço daquela multa ali tributária eu vou receber no final do ano, ou sei lá quando eu vou... Evidentemente isso vai influenciar, eu sou um ser humano. Isso é humano, exatamente. O cara vai ter os sons materiais dele. Mais pois então a sociedade fica desconfiada, sabe? Não sei se isso passou pelo grau de... se a produtividade deles é medida pelas multas que ele aplica. Eu acho que não é isso não, cara. Acho que é pelo trabalho que eles fazem lá de auto de infração, não pelas multas em si. Não, mas é tipo assim... tem que ter uma receita para ir para o fundo, esse fundo ser distribuído em critérios ali de produtividade e eficiência. A origem dessa grana está nas multas tributárias. Entendeu? Foi isso que foi que eu defini. Vou fazer igual depois a gente pesquisa, mas... os filósofos céticos do ceticismo, vou suspender o juízo, porque realmente... eu não tô falando que ela é filósofo. Ainda não tem vou suspender o meu juízo. Gostei, vou anotar. Suspender o juízo, porque eu não tenho dados para dizer Pediu vista. Ou não. Vou pedir vista. Pedir vista. Rogério, acho que a gente está caminhando para o final, né? Já tem aí... Muito bom o bate-papo. Nossa diretora ali já está acenando ali. Ela já avisou, olha aí. Já avisou, olha aí, olha o tempo aí. Daniel, eu te passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais, igual como se a gente estivesse num seminário? No seminário, mas a gente está aqui no bate-papo, né? Olha, só queria agradecer mais uma vez. Eu acho que esse espaço aqui de vocês
é o reflexo do que a gente precisa, né? É o diálogo, baixar as armas um pouco, botar as suas razões na mesa. Não é só para o direito tributário, não. Eu acho que a gente, como sociedade, precisa fazer mais isso. A gente é criado de uma forma em que caminha para um individualismo muito grande, né? Então, assim, se eu só olho para as minhas razões, para a minha perspectiva, o outro é só um obstáculo para mim, para eu impor as minhas razões. Então, assim, é um senso comunitário que a gente precisa desenvolver, mais coletivo. Eu acho que o espaço é esse. Eu acho que o diálogo, e vocês estão de parabéns de abrir esse espaço aqui, porque é muito necessário para o direito tributário, para a sociedade como um todo. Pô, legal. Rogério, quer fazer uma consideração final? Quero agradecer aqui o Daniel, agradecer quem está nos prestigiando, ouvindo a gente até agora. Daniel já está convidado para falar sobre o seu livro Praticidade Tributária, assim que sair a segunda edição, né? Ah, legal. Espero que você retorne aqui para falar, que é um tema que eu gosto bastante, assim. Bacana. E quando eu publicar a tese, também volto aqui de novo para a gente ver o livro, né? Com certeza. Sim. Certamente a banca pode sugerir alguma coisa aqui, com certeza. Né? Vamos. Sem dúvida. Então, obrigado pela presença aí. Obrigado. Júlio, agora você encerra. Então é isso, né? A gente vai encerrar aqui, galera. Vamos encerrar. Não esquece de seguir aqui o nosso canal, nosso podcast. A gente vai estar a gente já está em todos os agregadores de podcast, Tributos e Direitos. Segue nosso Instagram também. E a gente vai encerrar por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal.